Bom, depois de fazermos tantos trabalhos com papelão, num estilo mais rústico, mais escuro, mais envelhecido, mais vintage, agora é hora de fazer um trabalho mais contemporâneo, no estilo abstrato, colorido. Eu vou ensinar para vocês como fazer esta composição de cores e este trabalho dá para pendurar de várias formas, então é interessante porque ele modifica na parede. Então vai ser legal para vocês trabalharem com papelão novamente, papel de pão, massa corrida. A tinta pode ser acrílica, PVA para artesanato, tinta para tecido também serve. E depois de pintar, que secar tudo direitinho, nós podemos passar o verniz para impermeabilizar o nosso trabalho. Então, hoje é hora de aprendermos essa técnica no estilo de pintura abstrata, que é um estilo mais contemporâneo. Tá ok? Então vamos lá para o passo a passo. Bom, aqui eu tenho um trabalho que foi papietado, ou seja, colado os pedaços de papel com cola branca, PVA extra forte, com papel de pão. Aqui eu tenho uma caixa que é uma embalagem de salgados, quando a gente compra alguns salgados e vem essas embalagens. Você pode também aproveitar embalagem de caixa de pizza para fazer esses trabalhos. Bom, para fazer com papelão, caso você não queira aproveitar uma caixa, porque você não tem uma caixa ainda para aproveitar, então eu vou mostrar agora como você pode fazer com um pedaço de papelão. Aqui eu tenho um pedaço de papelão que eu cortei menor do que, vai ficar um trabalho menor do que os outros quadrados, mas vai combinar no conjunto, na sua composição. Você pode pegar a tesoura e cortar aqui na lateral, na diagonal. Então nós vamos fazer o corte nas 4 pontas do papelão. Aqui o papelão ele não está na medida totalmente quadrado, ele está um pouco retangular. Se você quiser mais quadrado, então você vai ter que medir todas as partes iguais. Como eu deixei ele meio retangular, então ele vai ficar diferente dos outros que estão ali, mas não tem problema, porque vai ficar interessante o formato também no final. Depois que você cortar com a tesoura, aí você vê o tamanho que você vai fazer, aí você vai dobrar. Se o papelão for fino, fica mais fácil. Se ele for um pouco grosso, igual esse papelão que eu tenho aqui, vai ser um pouquinho mais difícil de dobrar, mas é possível também. Então é um jeito mais prático de você fazer um estilo painel, que é assim. Quando a gente compra uma tela painel, é mais ou menos nesse formato. Depois você vai dobrar a ponta, não precisa cortar as pontas com a tesoura, é só dobrar, pressionar, colar. Então, na verdade, aqui eu estou utilizando a cola instantânea, que é uma cola muito forte, ela cola na hora, mas você pode também utilizar a cola quente, que também vai dar certo, ou até mesmo um grampeador, se você grampear, também vai dar certo. Então, assim a gente fica com esse formato parecido com o formato quadradinho na ponta, que é o estilo dos painéis que a gente compra de tela de pintura. Então, olha só, eu dobro uma ponta para dentro, passo a cola, pressiono por alguns segundos, essa cola instantânea ela já vai colar rapidamente. E depois eu vou colar a outra ponta e fazer também um truquezinho aqui que vocês já vão ver. Deixa eu mostrar. Ó, eu vou apertar a ponta, dando já o formato quadradinho. Então, já modela já o papelão na mão mesmo. Então, cola a outra parte, aperta e também a ponta a gente vai apertando com o dedo. E quando a gente vê, já formou um painelzinho. Então, é bem prático de fazer. Esse papelão, como eu disse, ele é grosso, ele é mais difícil de fazer. Se você pegar um papelão fino, vai ser mais fácil. Agora, para papietar, que é colar os pedaços de papel, eu estou utilizando o papel de pão, mas você pode utilizar outro tipo de papel, pode ser até mesmo jornal, papel toalha, o papel que você tiver aí, papel de seda, se você tiver algum papel sobrando que você vê que dá para colar bem com a cola branca, PVA, aí você aproveita o papel que tem. Como eu tenho muito papel de pão, então eu estou utilizando o papel de pão.
prontinho. Olha, depois de papietado, ele já fica bem interessante, bem parecido com os outros que foram a caixinhas prontas, que na verdade são papelão, né? Caixinha que a gente aproveita das embalagens. Então, agora eu vou utilizar a massa corrida, pode ser a massa acrílica ou a pasta para modelar. E aí, eu, com a faquinha de serra, essa faquinha de cortar pão, ela vai dar um efeito dos dentinhos da serra. Então, é este efeito texturizado que eu vou querer. O papel de pão, ele já traz a própria textura dele, que ele forma rugas naturalmente quando nós estamos trabalhando com ele. Então, eu vou adquirir neste trabalho a textura do papel de pão juntamente com a textura dessa massa corrida. Porém, eu passo com a faca numa posição assim, rapidamente, com uma velocidade rápida e não deixando muito grossa essa textura, apenas para formar essas ranhuras, esses riscos que os dentinhos da faca vai me proporcionar para causar o efeito bonito de relevo. Claro, não esqueça de fazer o mesmo procedimento nas laterais do trabalho para que possamos ter um trabalho bem acabado. Na parte de dentro, não precisa passar a massa, você pode pintar e depois passar o verniz quando for envernizar todo o trabalho. Agora que eu terminei, vamos deixar secar. Então, assim que você terminar, deixe secar totalmente essa massa para que possamos continuar com a nossa pintura. Agora sim, você pode utilizar a tinta de sua preferência, como eu citei no começo, tanto faz PVA para artesanato, tinta acrílica para tela ou para artesanato, tinta para tecido também vai servir. E aí você vai começar a usar uma trincha. Por que a trincha? Porque nós estamos lidando com um material que tem relevo. Então a trincha, ela tem as cerdas macias e ela é mais rápido de você efetuar esse trabalho. É legal você usar essa trincha para o trabalho não ficar cansativo e também para que essas cerdas macias da trincha penetre dentro dessas ranhuras do relevo que nós fizemos. Então a trincha, ela é mais apropriada para este caso. E aqui eu comecei a utilizar um amarelo ouro, que é um amarelo bem vivo, forte. E conforme eu vou passando na parte de cima, eu vou distribuindo esta tinta também para a parte das laterais. Aqui eu já coloquei o rosa, que é um rosa magenta, você pode utilizar o vermelho também. Como eu coloquei ele próximo ao amarelo, ele formou um pouco um tom alaranjado aqui embaixo. Agora estou trabalhando duas tonalidades de azul, azul claro e um azul mais escuro. E conforme eu vou trabalhando, eu vou misturando um pouquinho essas tintas. Não totalmente, porque eu preciso manter a cor original. Então eu vou misturando conforme elas se encontram. E assim eu vou formando outras cores que a própria tinta me fornece. Por exemplo, já já eu vou formar o verde sem ter a cor verde, vou formar o lilás sem ter a cor lilás. Aqui, conforme vocês estão vendo, eu estou trabalhando o amarelo próximo do azul escuro e aqui eu já estou ganhando o verde. Então, é interessante você formar a cor que você não tem no próprio trabalho, conforme você vai misturando uma cor com a outra.
E aqui eu já estou ganhando o lilás. Então, misturando o azul claro com a cor rosa magenta, eu já começo a ganhar esse lilás. Se fosse um vermelho, também ganharia esse lilás, porque o rosa, vamos dizer que ele é praticamente um derivado do vermelho. Então, nós temos essa possibilidade de fazer o lilás também com esse rosa escuro. Já estou trabalhando em outra parte aqui do nosso trabalho e eu vou, conforme fiz nos outros, eu vou fazendo neste também, as mesmas cores. Então, aqui eu trabalhei o amarelo com o rosa e eu formei bem um tom alaranjado. Agora, se eu quiser o rosa puro, eu vou ter que pegar o rosa de novo, limpar o pincel e aplicar ele novamente. E agora é só deixar secar. Então, quando você quiser trabalhar tinta pura, limpe o pincel. Quando você quiser formar as cores, manche aonde você terminou uma cor com a outra. Esta é uma das formas que eu estou utilizando. Aqui eu tenho os pregos que já estão na parede, eles estão um pouco distantes um do outro, mas você pode deixar mais junto, mais próximo o trabalho. Aqui outra posição, já não está mais numa posição losango, já está quadrado, também fica muito bonito, então você pode ir trocando as posições. Aqui eu mudei o do meio, como ele é retangular, eu deixei ele em outra posição, então você pode brincar com os quadros, trocando sempre a posição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e visto que esse trabalho não é tão difícil assim de fazer e é muito prazeroso mexer com as cores e ver elas se formando. Aqui, para vocês terem uma ideia, se quiserem colocar juntinho na parede. Então, tem várias possibilidades de vocês colocarem este trabalho na parede. Muito obrigada e até o próximo trabalho. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado.